Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fuga de Ideias Cast. Meu nome é Lígia, estou aqui hoje com o Pedro Muqui e com uma convidada mais que especial, Verônica Rune. Ela é graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é psiquiatra pelo IPUB, UFRJ, nosso querido IPUB, o Instituto de Psiquiatria do UFRJ. Ela é mestre também no IPUB, pelo Programa de Ansiedade, Obsessões e Compulsões. Hoje ela é professora de psiquiatria do UFRJ e também de pós-graduação na Estácio e está aqui com a gente hoje. Verônica, boa noite, prazerzão aí de ter você com a gente. Eu me lembro que desde o início, assim, da residência, você era a pessoa que eu via muito, assim, circulando ali no instituto, ambulatório, com staff e tudo mais, se mostrava super disponível. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, de como que a UFRJ entrou aí na sua vida, na sua história, o IPUB, como que foi aí esse desejo por fazer a residência lá, depois continuar a formação. Conta aí pra gente. Então, na verdade, eu entrei na faculdade querendo cirurgia, porque eu falava, não gosto de conversar, quero, só o procedimento e tal. E aí eu fui me apaixonando pela clínica, né? A gente vai vendo paciente, atendendo paciente, conversando. E eu comecei a gostar de psiquiatria, me interessar. E aí, a Maria Tavares é amiga da família, ela era diretora na época, ela perguntou, poxa, Verônica, você não quer conhecer o IPUB? Né? Aí eu estava nas férias da faculdade, em 2015, eu estava assim no 4º ano da faculdade. E aí eu fui lá conhecer. E eu me encantei, né? Eu estava fazendo na época estágio em CTI, que eu não gostava. E aí eu cheguei lá no IPUB, poxa, tudo arborizado, né? Você consegue conversar com os pacientes, e aí é outra clínica. E aí eu gostei muito, falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí a staff, né, na época que eu acompanhei, era a professora Gabriela Menezes, que hoje em dia ainda é minha orientadora. Ela era a chefe da equipe de segunda, né, do plantão de segunda. E aí ela falou, pô, Verônica, você não quer voltar? Vim num plantão, que é mais legal que a supervisão e tal. Eu falei, bora. E aí, quando eu tinha um tempo, né, um off da faculdade, eu comecei a acompanhar isso nos últimos 2 anos da faculdade. Até fiz o internato eletivo, né, que eu era da UERJ, fiz lá no IPUB, consegui fazer. E aí, passei na residência, na verdade, eu queria ir para São Paulo, eu não queria ficar no Rio de Janeiro, mas aí eu gostava muito do IPUB. E aí eu falei, não, eu vou para lá mesmo, depois eu saio do Rio. Aí fui gostando, fui ficando, comecei no grupo de pesquisa, comecei mestrado, agora vou emendar doutorado, passei no concurso de professora. Então, assim, vou ficar até me expulsarem de lá. Cara, e é uma relação que eu acho que, sim, só quem vive sabe, né, como que é, assim, é algo que literalmente, tipo, toma muito tempo nosso, mas ao mesmo tempo cria um vínculo que depois você não consegue se desprender, né? Não, E vou... desculpa te interromper, eu lembro, né, no meu R1, assim, que eu ficava quase que em todos os plantões. Eu acabava o ambulatório, ia fazer evolução, né, porque na minha época era à mão. E aí ia fazer evolução no plantão e ficava fazendo, né, resenhando e tal. Às vezes a gente saía para um pós-plantão e, enfim, é muito intensa a residência, né, mas de uma forma muito boa lá no IPUB. Total, total. E vou aproveitar para lançar uma polêmica aqui, que você falou que acompanhou enquanto graduanda, né? Lá no IPUB, no plantão da segunda-feira. E reza a lenda que todo mundo que acompanha em um determinado plantão depois quer voltar para aquele plantão, né? Para quem não sabe, a gente tem um sorteio aí de equipe para saber qual plantão que você vai seguir nos 2 primeiros anos da residência. E você não era do plantão da segunda-feira. Rolou aí um desentendimento, uma tristeza por não ter conseguido. Conta aí pra gente. No último ano da faculdade, eu acompanhei muito de perto. Então, assim, os R1s daquele ano iam ser meus R2. E aí eu já conhecia todo mundo, assim, a equipe de segunda já estava bem-vinda, não sei o que. Eu falei, calma, gente, que é sorteio. E aí eu fui a primeira a puxar o papelzinho, que é isso, você puxa a letra A, O, né? E aí você escolhe de acordo com a ordem da letra. Foi a primeira a puxar O. Nossa. Aí eu falei, e ninguém Você quer dar pegou a última letra? Peguei a última letra. Nossa. Já no primeiro, assim, eu falei, cara... E assim, ninguém quer dar plantão sexta-feira, né? E aí eu falei, cara, vou ficar na equipe de sexta. E aí fiquei, isso aqui, tentei trocar, tentei daqui, tentei dali, mas não deu. E assim, mas no final das contas, foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, sabe? Porque o grupo de pesquisa que eu faço parte hoje em dia é na segunda-feira de manhã. E se eu tivesse na equipe de segunda, eu ia estar 2 anos dando plantão segunda. E eu não ia conseguir acompanhar até, de repente, depois, né? Então, eu sendo equipe de sexta, eu não tinha nem supervisão, nem plantão na segunda-feira. Eu só tinha aula. Então, eu conseguia estar de manhãzinha no ambulatório de pesquisa e depois ir para as minhas atividades e acompanhar mais de perto e mais cedo. Né? Então, eu falo assim, cara, tem males que vêm para bem, né? É isso. Isso. E mesmo durante a residência, então, já tinha um interesse pela área acadêmica, né? Como que surgiu isso? Era algo que você já tinha antes de fazer medicina ou foi durante a faculdade, a residência? Foi até mais durante a residência, na verdade. Porque, assim, a UFRJ tem muito mais um viés acadêmico do que a UERJ. Não que a UERJ não tenha, mas eu acho que é uma coisa menos
estimulada e é mais escondida. Tanto que eu nem sabia o que era iniciação científica, como é que se fazia, né? Alguns amigos meus procuraram e fizeram, mas ainda mais que depois na psiquiatria eu cheguei a procurar, mas a psiquiatria da UERJ não tinha quantidade de professores para ter esse trabalho acadêmico. E aí, lá no IPUB é o contrário, né? Você tem vários ambulatórios de especialidade, de pesquisa, dependendo de quem é seu staff, ele fala, pô, vamos publicar um caso. Então, tem esse estímulo muito grande. E aí, justamente, esse ambulatório de toque, né, e ansiedade social, era na segunda, e aí também era com a staff que eu já conhecia, que era orientadora lá. E aí, eu comecei a acompanhar, e aí foi assim. E aí, eu me apaixonei pela área acadêmica, então quis fazer mestrado, quero fazer doutorado, dar aula na universidade, ou qualquer lugar que me aceitarem para dar aula. E como é que veio esse interesse especificamente no toque, na fobia social? Foi participando do grupo de pesquisa ou você quis entrar nesse grupo de pesquisa específico? Como é que foi? Foi um pouco de cada, assim, né? Eu era uma área que me interessava, por exemplo, tinha um grupo de pesquisa de transtorno bipolar. Tinha, não sei se ainda tem, mas de esquizofrenia. São áreas... Acho que é esquizofrenia de início precoce, né? Ainda tem, né? É porque na pandemia se perdeu um pouco, mas acho que voltou. E aí são áreas que, assim, acho interessante, mas para estudar, não tanto, né? E, além de me interessar, então, por toque, por ansiedade social, era um ambulatório muito bem estruturado, né? E aí, justamente, eu já conhecia professor, eu sabia que era... a estrutura era, né, assim, bem montada, né? Assim, funcionava bem. E aí foi uma coisa que foi se juntando, e uma área que me interessou bastante. E aí, quando eu comecei a acompanhar, eu falei, nossa... É muito interessante estudar isso, tem muito campo, é uma coisa que, né, dá para ajudar muita gente com a pesquisa, e aí fui seguindo. O seu tema do mestrado é qual exatamente, Verônica? Então, eu estava vendo a relação entre os eventos de vida estressantes, que aí não necessariamente são eventos só negativos, né? Então, por exemplo, um casamento pode ser estressante, nascimento de um filho, mas também coisas ruins, como acidente de carro, desemprego e tudo isso. E a relação disso com o toque. Tanto na questão assim, como um fator de risco e também para ver se tem algum tipo mais específico, né? Por exemplo, o toque de início mais precoce, ele é muito associado à história familiar. Então, o início de toque mais tardio em mulheres, ele está mais associado a fatores de risco, dentre eles os eventos estressantes. Né? E aí, o toque, ele como uma doença, né, um transtorno muito heterogêneo, a gente sempre está tentando traçar perfis, né, ou tentar agrupar de certa forma, para a gente poder ver se tem algum tratamento mais específico para um tipo de sintoma ou outro. Né? Então, é uma tentativa muito desse campo, assim. Ai, que legal. Acho que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre o toque, que é um dos temas que a gente quis trazer nesse episódio. É muito falado, né, no popular, assim, eu tenho toque, não posso ver um quadro torto, já quero consertar. Então, se você puder dar só um panorama geral, assim, do diagnóstico, né, como que é esse transtorno, para o pessoal saber também, né? O toque, assim, ele é muito retratado na mídia, mas o problema é que é de uma forma muito estereotipada e às vezes meio cômica. Né? E aí, quando você começa a atender os pacientes com toque, estudar sobre, você vê que é o contrário. Né? Por exemplo, o que a gente vê na mídia é aquele paciente que é tudo super limpinho, lava a mão várias vezes, tem uma questão de contaminação. Claro, isso é um dos tipos de sintoma, mas a gente tem outros tipos de sintoma, como, por exemplo, a pessoa que tem um pensamento de que vai agredir alguém e aí fica com medo de agredir, apesar de, assim, ela nunca iria agredir ninguém, né? Não é um desejo dela, é um pensamento que vem. Né? E aí, só que ela fica muito nervosa com isso e aí tende ou a evitar situações ou então a ter que fazer algum tipo de ação para evitar que aquele pensamento se concretize, digamos assim, né? Então, assim, e é muito sofrimento, né? Às vezes as pessoas ficam assim, toque é engraçadinho, né? Ou então vê na mídia, ou fala isso, aquele quadro tá torto, eu tenho toque. Tem aquele filme Toque Toque também, não sei se você já viu. Maravilhoso. Que deixa os pacientes na fila de espera, e aí cada um tem um tipo diferente, aí eles ficam... Eu falo que é maravilhoso porque é uma boa representação do toque, sabe? Tem alguns, né, mais estereotipados, o cara da simetria, a moça que é da limpeza, mas tem outros tipos que não são tão retratados na mídia e são bem retratados. Tanto que na aula que eu dou de toque, né, eu sempre sugiro para as pessoas verem esse filme. Né? Mas é isso, assim, as pessoas acham, né, o meu toque, não sei o quê. E aí, desde que eu comecei a conviver com os pacientes, atender, entender um pouquinho melhor, eu fico, a gente não brinca, sabe? É muito sofrido. Às vezes até reduz muito, né? Do tipo assim, isso daí, pô, é mania de organização, todo mundo tem. E aí esse todo mundo tem, pega aquela coisa do tipo assim... É uma coisa menor. Isso, uma exatamente. Frescura, tipo assim, né? não vale esse sofrimento todo. Exatamente. Quando, na verdade, é um dos critérios, né, que a gente tem para categorizar isso como um transtorno mental, né, Verônica? Exatamente. Né? Eu também falo muito com os meus alunos, assim, de que para o transtorno mental, qualquer um deles a gente pega muito no prejuízo e no sofrimento. Né? Você se incomodar com um quadro torto e, mas tá bom, vou deixar ali,
não é um sofrimento. Agora, tem pacientes que às vezes ficam 12 horas lavando a mão, né? Às vezes passa a noite no banheiro porque está lavando a mão. Pô, isso aí é um mega sofrimento e um mega prejuízo, né? Às vezes não consegue estudar porque está preso fazendo ritual em casa. Sim. Foi interessante os exemplos que você deu, assim, que eu me peguei agora pensando num caso que eu atendi na faculdade, na minha época de graduação, quando eu ainda, né, já estava ventilando a ideia de fazer psiquiatria e tudo, mas eu não tinha essa dimensão do toque. E aí era uma puérpera que ela tinha chegado pra gente e referindo um medo muito grande dela jogar o bebê dela pela janela. E assim, depois, né, com a entrevista ali, apareceram vários outros sintomas, né, que depois configuraria aí essa questão do toque, mas que à primeira vista olhando, não é aquela coisa meio que a mídia fica batendo, né, tipo, dessa coisa aí da simetria. Perfeccionismo, né? né? Exato. E é uma coisa bem mais extensa, né? Muito. E aí é uma coisa que eu sempre falo para treinar os residentes e falar com os residentes sobre toque, porque como o IPUB, né, como diz uma staff, a Mariana da Luz, né, que é o CTI da psiquiatria, no ambulatório geral a gente acaba vendo muito esquizofrênico, bipolar, casos muito graves. E não que o toque não possa ser grave, mas às vezes não chega no ambulatório do IPUB, às vezes está na clínica da família ou em clínicas populares e tudo mais. Então, às vezes, o residente do IPUB acaba não tendo mão para diagnosticar e tratar o toque. Né? E aí o problema é porque se, assim, a prevalência do toque é 2 a 3% na população ao longo da vida. É muito prevalente. Né? Se a gente pensar em 100 pessoas que a gente conhece, teoricamente 2 a 3 vão ter toque e muitas vezes a gente não sabe. Então, é uma coisa que acontece muito na vida. Né? E aí, às vezes, tem essa coisa do diagnóstico errado. Tem alguns casos que a gente, mesmo no ambulatório especializado, fica na dúvida se é um paciente com transtorno psicótico e aí esquizofrênico ou se é toque. Né? Então, tem essa dificuldade mesmo, às vezes, de diferenciar. Ou tem esse julgamento mesmo. De repente, uma paciente dessa ia chegar e ia ficar assim, meu Deus, que mãe horrorosa. Ela quer jogar o filho, secretamente ela quer jogar o filho. Não, ela está horrorizada com isso, morrendo de medo. Né? E até transtornos psicóticos muitas vezes têm sintomas obsessivos compulsivos associados, né? O que dificulta também fazer essa diferenciação. Sim, e além de dificultar, às vezes, a diferenciação, é a falta, às vezes, do conhecimento, né? Porque a gente pensa, cara, o paciente é esquizofrênico, vou tratar a esquizofrenia dele. O resto é o resto. Não, a gente tem indicação de fazer o tratamento do toque separado para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Né? Verônica, você consegue falar um pouquinho assim da sua prática, de como que você vê esses pacientes tentando contornar esses pensamentos intrusivos, assim, mais sobre as compulsões mesmo? O que seria para a galera que está assistindo? Até para a gente definir mais, né, compulsão e obsessão para quem não é tanto da área, assim, é só interessado em saúde mental, né? Claro, então, as obsessões, elas são os pensamentos intrusivos, que está até na mídia hoje em dia, né? Todo mundo fala, isso é outra coisa, né? Tudo é pensamento intrusivo, mas os pensamentos intrusivos são as obsessões, eles são involuntários, né? Eles aparecem. Então, por exemplo, é um pensamento de você se vê agredindo alguém, você pensar que sua mãe vai morrer, você pensar que você está sujo, que você está contaminado, às vezes imaginar cenas sexuais, né? Isso acontece muitas vezes, você tá, tipo, num precipício, assim, e aí se eu me jogar? Né? E as pessoas sempre falam disso, né? Que é uma coisa que Exatamente. E, na verdade, isso é muito comum, né? Tem estudos que falam que 98% da população tem esses pensamentos intrusivos. E não quer dizer que a gente vai fazer nada sobre, assim, né? A maioria das pessoas, eles vêm e eles vão embora da mesma forma. Interessante esse dado, porque eu acho que, assim, é o que a gente estava falando. Às vezes esses pensamentos, eles vêm à nossa mente, mas meio que não se fala sobre isso, né? Não, vai que alguém acha que eu sou maluco, que, Exatamente né? isso. Pô, interessante essa estatística. Não, quando eu estou dando aula, né, eu falo sobre isso, aí os alunos começam a rir, porque todo mundo se identifica. Né? E isso é uma coisa que eu ativamente falo para os pacientes também, porque a maioria se sente muito fora da caixinha, digamos assim, né? Tipo, nossa, como é que eu tenho esse pensamento? E aí, quando eu falo, traz um alívio muito grande, né? A pessoa fica, nossa... Aí, às vezes, eu até dou exemplo. Eu tenho também. Às vezes, eu estou passando uma passarela, e se eu jogasse meu celular? Mas o que eu faço com isso? Eu falo, nossa, pensamento intrusivo e sigo minha vida. Eles, você também, doutora? Eu falo, também, acontece, tá tudo bem. Né? Mas aí, voltando um pouquinho. Então, isso são as obsessões, são esses pensamentos que invadem. Né? E as compulsões são atos mentais ou físicos, né? Assim, motores, voluntários que a pessoa faz para aliviar a ansiedade gerada por aquelas obsessões. Então, às vezes, assim, surge um pensamento. Nossa, minha filha vai morrer. Então, vou fazer alguma coisa para impedir isso. E aí, uma coisa que não necessariamente tem que ter a ver com aquele pensamento. Por exemplo, a obsessão de contaminação, estou sujo. Compulsão de lavagem, né? Vou lavar a mão. Então, assim, tem a ver, faz sentido, né? Tô sujo, vou lavar a mão. Mas, às vezes, pode acontecer da pessoa ter um pensamento de
nossa, meu dia vai ser péssimo, vou lavar a mão 15 vezes para prevenir que isso aconteça. Então, não necessariamente tem que ter uma ligação entre um e outro. E tem alguns pacientes que sabem. Você pergunta, mas por que eles? Doutora, eu não sei. Realmente não faz sentido eu lavar a mão 15 vezes para minha filha não morrer. Mas eu vou fazer porque vai que, né? O toque tem muito disso do vai que. Porque tem a consciência, mas também tem aquilo de não consigo não fazer, né? Exatamente. Então, é isso. O toque é bem obsessões, que são pensamentos, imagens e impulsos involuntários, e as compulsões, que são atos motores ou mentais voluntários. Né? O paciente, às vezes, cede muitas vezes, né, as compulsões porque ele está muito angustiado com a obsessão e quer aliviar aquilo. Mas são voluntários. Na sua prática, assim, qual que é o tipo mais comum, assim? Seria o de limpeza? Qual que você vê mais, assim, lá no ambulatório? É difícil falar, é muito variado, sabe? Tem bastante de limpeza, mas tem muito de que a gente fala que é de dano, né? Que seria assim, vai acontecer alguma coisa de muito ruim, ou eu vou fazer alguma coisa muito ruim, né? Também de obsessões, a gente fala, né? De temas tabus, que seriam os religiosos e sexuais, também acontece bastante, mas às vezes eu acho que é subdiagnosticado porque é muito mais difícil você falar. Né? Uma coisa é você falar assim, eu tenho pensamento de que eu estou contaminado, de que eu estou sujo, vou lavar minha mão. Outra coisa é você falar assim, não, eu tenho pensamento, sei lá, vem imagem do diabo, né? Então... Acontece de, às vezes, o paciente conseguir falar isso só depois de muitas consultas? Muito, muito frequente. É? Não é frequente, às vezes o paciente, assim, te traz que tem toque, mas não fala... Não que seja a questão central, mas até porque a pessoa pode ter vários tipos de sintoma, não necessariamente um só. Né? Então, às vezes, o paciente, depois de muito tempo, vai falar, então, eu tenho isso também. Não sei se eu já te falei. Né? Ou então, eu tinha vergonha de falar. Às vezes, o paciente também fala assim, eu tenho um pensamento muito ruim, mas não fala para você o que é. E, às vezes, tudo bem, né? Assim, de você dar espaço para aquele paciente, conhecer, criar um vínculo, e uma hora vai. Uma hora vai. Você falando disso, eu pensei de uma frase, né, que tem muito que... já gerou várias adaptações. Do tipo, você é o que você come. E aí tem também, tipo, você é o que você pensa. E aí eu acho que dentro do contexto do paciente com toque, isso é bem danoso, né, essa frase, assim. Deve gerar uma angústia absurda. E aí eu vou te fazer a pergunta. A gente é o que a gente pensa? Claro que não. Né? Teve um paciente que falou isso pra mim. E aí eu fiquei, claro que não. A gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz. Né? Um pensamento sem ação é só um pensamento. Né? Aí eu até brinquei com ele, eu falei, poxa, na época eu estava fazendo mestrado ainda, e eu falei, pô, se eu fosse o que eu pensava, meu mestrado estava pronto. Eu penso, eu sonho, eu como fazendo isso. Né, o mestrado estava escrito, pronto, maravilhoso. E não, eu tenho que sentar, se eu não sentar e escrever, nada acontece. Né? Ou às vezes também o quanto que a gente pensa, nossa, eu queria, sei lá, estar mais forte, né? Eu queria estar conseguindo levantar mais peso. Se a gente não for lá e treinar, nada acontece. Você pode pensar o quanto você quiser. Né? Então eu falo muito, e até no nosso grupo a gente tem, né, vou falar isso mais pra frente depois, mas a gente tem uma página no Instagram e a gente fala isso, né? A gente é o que a gente faz. Você não é o que você pensa. Boa. Legal. Uma outra pergunta, né, que a gente queria trazer é sobre uma dúvida que surge muito frequente, assim, algumas aulas que a gente tem sobre esse tema, é a diferenciação do transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva e do toque em si. Quais seriam os critérios pra gente diferenciar essas duas condições? Na verdade, assim, o nome foi dado, né, para o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, mas se a gente for pensar, ele também pode ser chamado de personalidade anancástica, né? E, assim, eu até acho melhor o anancástico porque dá uma diferenciada, porque realmente confunde, né? Eles têm nome muito parecido. E, assim, o que eles têm a ver é mais uma questão de comorbidade, né? Porque até 50% dos pacientes que têm um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva têm toque também. O oposto não é tão alto, tá? Mas eles, assim, em termos de características, são muito diferentes, né? A personalidade anancástica, ou obsessivo-compulsiva, é uma pessoa muito rígida, muito certinha e muito inflexível, né? Então, é aquela pessoa, assim, que não tolera atraso e, assim, não tolera no sentido de não ela vai ser pontual. Você marcou com alguém, a pessoa chegou 5 minutos atrasado, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter problema, né? Vamos sair tal horário numa família, né? A família se atrasa, já gera briga, já gera problema. Ou então a pessoa tem que fazer tudo do jeito dela. O jeito dela que é o correto. E esses problemas meio que não são suficientes para ela repensar sobre essa postura, esse jeitão de ser, né? Até porque é isso, né? O transtorno de personalidade, a pessoa não acha que está errada. O mundo que está errado.
né? Nem sempre, tem exceções, claro. Mas, muitas vezes, o problema da pessoa com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é essas brigas que geram, né? Ela não está incomodada com a rigidez dela, com a pontualidade dela, né? Mas o problema é o que gera em relação aos outros. E aí também é engraçado que dando aula eu dou esses exemplos e falo também a pessoa que tem dificuldade de fazer trabalho em grupo, né? Porque tem que ser tudo do jeito dela. Aí todos os alunos riem também, tipo, eu acho que eu tenho. Eu falo, calma, gente, não. Briga em trabalho de grupo é normal, né? Mas uma coisa é a pessoa que não tolera que outras pessoas façam, né? E aí já no toque, a gente volta àquilo de ter obsessão e a compulsão, né? O transtorno de personalidade, a pessoa não tem obsessão e compulsão. É mais essa rigidez, essa inflexibilidade e geralmente uma falta de incômodo com o que está acontecendo, que no toque é muito diferente. Bacana. Verônica, com relação ao tratamento, é para a vida toda? Polêmica. Polêmico, né? Assim, teoricamente, né, o que a gente vê nos estudos, o que a gente vê nos livros, é que a gente deveria tratar por pelo menos 2 anos, né? Mas assim, na boa, na prática, dificilmente a gente consegue tirar a medicação do paciente, o paciente às vezes nem... Mesmo que precise de terapia, mas tirar a medicação e o paciente fica bem, né? A maior parte das pessoas acabam precisando da medicação para a vida toda. Sem contar que, assim, a gente vê vários obstáculos, né, no tratamento. Eu acho que o primeiro deles é o paciente manter a adesão por tanto tempo. Porque uma coisa que eu vejo muito é assim, melhorou um pouco, não, deixa eu por conta própria diminuir ou até tirar, né, a medicação. Com tudo, né? Com tudo. E aí, desculpa te interromper, Pedro, mas assim, e não só na psiquiatria, né? A gente já na faculdade de medicina vê isso, paciente hipertenso que, tá controlado, vou parar de tomar. Sim. Né? Minha glicose está controlada, vou parar de tomar o remédio. Né? Total. Mas acho que isso até pra gente, né, no geral, como médico, porque é uma coisa que a gente não pensa, né, muitas vezes na hora de fazer uma prescrição, porque, por exemplo, eu sofro tomar um antibiótico 14 dias, eu já muitas vezes nem tomo, então às vezes a gente pensar nisso também, né, porque é muito difícil, né, um paciente realmente aderir ao que a gente está propondo. Hoje em dia, né, com a prática clínica ali, de consultório, eu já na primeira consulta eu faço questão de falar, olha, você vai precisar fazer o tratamento por pelo menos tanto tempo, porque é isso, as pessoas estão um pouquinho melhor, elas desistem. E é normal, né? Quem quer ficar tomando remédio sem estar sentindo nada? Aí eu sempre dou exemplo. Eu, quando estava na faculdade, tive uma gastrite, né? Quem nunca na faculdade de medicina começa a tomar café, vira à noite e come errado. E aí eu fui no médico, ela falou, olha, 8 a 12 semanas de pantoprazol, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Tomando lá, todo dia em jejum, parei de sentir. Eu falei, gente, eu vou tomar remédio sem estar sentindo nada? Não vou. Parei de tomar. Óbvio que voltou, e aí eu fiz o tratamento direito, levei puxão de orelha, aquela coisa. Né? Então, é sempre importante a gente explicar o motivo da gente estar falando, olha, toma esse remédio, né, por muito tempo, porque tem recaída. Enfim, né, a gente poder explicar o máximo possível ajuda na adesão. Total, é a parte de psicoeducação, né, que eu acho que pra mim é um dos maiores sentidos da gente estar aqui hoje, tipo, conversando, que é poder democratizar também e mostrar que, assim, tem tratamento, como que dá pra fazer e é isso, assim, alinhar até onde que dá pra chegar. E o outro ponto que eu tinha falado da questão das dificuldades, né? O primeiro é isso, dessa questão da adesão, porque de fato é muito difícil e a gente vê isso na prática todo dia, né? E o segundo é que o toque parece que é sempre uma exceção, porque assim, a dose máxima de medicação é X, mas no toque dá pra gente chegar até tanto, né? Isso rola muito, né? Então, assim, vamos contrariando um pouco, né, sei lá, o conhecimento popular ou o folclore, digamos assim, né? A dose máxima não é tão diferente das outras, tá? Assim, a gente fica, não, por exemplo, fluoxetina, né? A dose máxima é 60, mas no toque é 80. Não, é 60. Né? A diferença é que nos outros transtornos, nos outros tratamentos, a gente tenta a dose mínima e vai aumentando conforme resposta parcial e aí necessidade de aumentar. No toque, a gente vai tentar chegar já na dose máxima tolerada de cara. Mais rapidamente, né? Talvez o contrário, não é que a dose máxima não seja a mesma, é que a dose mínima não é a mesma. Né? Não, assim, lá no grupo, por exemplo, né, a gente tem um ambulatório também, não é só pesquisa. E aí a gente sempre conversa muito disso. Então, por exemplo, para o toque, 20 mg de fluoxetina, que é a dose mínima em bula, a gente nem considera como um tratamento eficaz, como um tratamento correto, entre aspas. Né? Tem que ser pelo menos 40, idealmente 60. E a outra exceção, né, que talvez se eu fosse falar já estou te atropelando, mas a questão do tempo. Né? Porque quando a gente vai pensar num tratamento para depressão, a gente espera já ver uma resposta em 4 semanas, podendo chegar até 8. No toque, a gente tem que esperar 12 semanas. Né? O paciente não respondeu 8 semanas,
com 60 miligramas de fluoxetina, normal, vamos esperar até 12, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito na prática. Às vezes as pessoas acabam queimando, entre aspas, né, a medicação, achando que não funciona, porque ou não chegaram na dose adequada, ou não esperaram um tempo suficiente, né? E aí tem aquela sensação de, ai, não funcionou, vou trocar. É a nossa ansiedade, né? Exatamente, é. E aí é legal, às vezes, também, né, por exemplo, às vezes eu não vou esperar 3 meses para rever aquele paciente, mas aí eu explico, olha só, vamos se ver, sei lá, daqui a um mês e meio, mas provavelmente você ainda vai estar do jeito que você está. Né? Você psicoeducar sempre, né? E explicar sempre. Alinhar a expectativa, né? Exatamente. É. E também eu sempre falo, ó, se não tiver melhor, provavelmente não vai estar, não desiste. Vamos junto, fala comigo, enfim. E eu imagino também que é um trabalho conjunto, né? Precisa estar alinhado com psicoterapia também, né? É. Sempre. É, assim, teoricamente, né? Quando a gente pensa nos estudos, eles falam ou. Mas quando a gente vai para a prática, é sempre E, né? Até porque a pessoa não é só o toque dela. Ela tem as relações familiares, ela tem o estresse do dia a dia, ela tem a infância, o passado, situações estressantes. Então, a terapia, ela vai ver o toque, mas ela vê essas outras questões também, né? Eu tava dando uma estudada, deve ter cerca de uns 2 meses atrás, e para mim era novo, assim, eu achei muito interessante, que foi a questão de acomodação familiar na infância e adolescência, de crianças com toque. E aí como que a família, né, se adaptando a essa criança, como que isso é prejudicial, né? No sentido de, tá, é o jeito dela, vamos nós mudar, né? E em detrimento dele. E é curioso, né? Porque, assim, é o que você falou, a família também é impactada. Exatamente, sim. E você falou na infância e na adolescência, mas não só. Né? No adulto acontece muito acomodação familiar também. Por exemplo, eu vi, foi um TikTok que mandaram, um Reels, perguntando, nossa, mas isso faz sentido, Verônica, e tal? Que era uma menina que tem toque, né? Na internet a gente não tem como saber. E aí ela tinha nervoso, eu acho que tava sujo. E aí a namorada tava higienizando o copo. E aí o comentário era, ai, que fofinho, não sei o quê, que maravilhosa, higieniza pra você. Quando, na verdade, isso é prejudicial, porque isso está reforçando o sintoma, né? Então, tem alguns estudos que falam, e aí, claro, principalmente na infância e na adolescência, de você fazer a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, com uma família e com o paciente, quando tem muita acomodação familiar. Que faz muita diferença você fazer a terapia primeiro com a família ou com o concomitante, porque, assim, se você não, né, orienta aquela família em relação à acomodação familiar, você não consegue tratar esse paciente. E atrasa também, né? Buscar atendimento. E na sua prática, assim, você percebe que quanto tempo que demora, assim, pra pessoa buscar ajuda depois de começar com esses sintomas, assim? Porque eu sinto que é algo que as pessoas demoram, né? A falar sobre isso. Até você falou, às vezes muitas consultas depois começam a trazer isso. Na sua prática, assim, qual que é o tempo, assim, que você percebe, em média? De perceber, não sei, assim, nos meus pacientes, né? Mas nos estudos falam de 10 a 12 anos, sabe? Ainda mais que, muitas vezes começa na infância. E aí, isso não é aquela coisa escancarada. Né? A criança nem fala, às vezes vai piorando. Ou então é isso, acha que é outras questões, né? Ah, não, isso é mania, ele é assim mesmo. Ou então ansiedade, né? Busca tratamento para ansiedade não traz essas questões, né? Sim. Essa questão mesmo que a gente está falando, né? Essa questão de acomodação familiar, um dos exemplos era uma criança, né, de 8 anos, que ela tinha essa questão que você falou dos pensamentos de que a mãe ia morrer toda vez que a mãe saía de casa. E aí chegou no nível da mãe sair do trabalho. E então, assim, ficar exclusivamente para aquela criança. E aí depois ela, né, tipo, dando feedback, falando que, assim, ela achava que era o melhor que ela poderia fazer. Então, às vezes, são coisas simples que a gente está conversando aqui, mas que as pessoas não têm dimensão do quanto que isso piora, né? Sim, não, isso é muito importante também, né? A gente sempre perguntar a acomodação familiar, geralmente quando o familiar vai, né? Porque às vezes quando o paciente é adulto, ele acaba não falando, até porque para ele é normal. Né? E a gente poder orientar tanto a família quanto o próprio paciente o quão prejudicial isso é. Né? Essa acomodação familiar acontece de várias formas, mas uma das mais comuns é quando a pessoa tem aquela dúvida de, por exemplo, será que eu estou respirando direito? Será que eu estou respirando direito? E aí fica perguntando isso para a família. Será que eu estou respirando direito? Ou então, a janela está fechada? E fica buscando reasseguramento. E aí a família está respondendo todas as vezes, né? A família está respondendo todas as vezes. E aí a gente orienta e fala assim, olha só, fala para a família. É melhor para o tratamento dele ou dela, né, que você não responda. Você fala, olha só, não vou responder, isso é sintoma. Né? E aí fala para a pessoa, a sua família não vai te responder porque é a orientação que é melhor para o seu tratamento. Porque às vezes tem situações de conflito mesmo, né? Do paciente ficar irritado ou brigar com a família, né? Porque não está respondendo.
E aí você falar para os dois. Você não responde e eu que falei para não responder porque é o melhor para você, né? Então, é super importante isso mesmo. A gente acha que, assim, eu entendo a família, né? Acho que é um ato de carinho, mas na verdade está atrapalhando. Então, nosso papel é a gente poder informar isso para os dois, né? Total, bacana. Já aconteceu de algum paciente, assim, ficar muito irritado com você por conta disso? Comigo não, é mais com o familiar na hora que não está respondendo, sabe? Porque com o médico é diferente, a gente sabe como é que é, né? E aí, Até para essa construção de vínculo desde o início, né, do tratamento, então sabe que é de confiança. não, e às vezes a pessoa, né, não sabe. Então, quando a gente explica, ele entende por que a família vai não responder, né? Perfeito. E com relação ao ambulatório, assim, quem, né, é daqui do Rio de Janeiro e tal, como que pode procurar ajuda? Então, é um ambulatório vinculado ao UFRJ, né, dentro do IPUB. E aí a gente tem feito uma marcação para a primeira vez por e-mail. E o e-mail a gente pode colocar, de repente, na descrição do episódio. A gente coloca aqui embaixo. Né? No Instagram também a gente coloca. Ah, ótimo. E aí manda um e-mail, né? A pessoa envia um e-mail para esse endereço. E aí a gente passa umas escalas, né? Só para fazer uma pré-seleção, porque como é um ambulatório muito específico, por ser de pesquisa, infelizmente a gente não tem como ajudar outras questões, como transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, a gente acaba fazendo uma pré-seleção só para a pessoa também não perder tempo, né? De ir lá e falar, olha só, infelizmente não é aqui e tudo mais, né? E aí a pessoa, ela, se preencher os critérios, pensando, né? Ou se for o melhor lugar para a gente poder ajudá-la, ela vai começar um acompanhamento psiquiátrico, porque a gente, infelizmente, não tem terapia como parte de tratamento. A gente tem como projetos de pesquisa, né? Inclusive, agora a gente tá para começar um projeto de pesquisa, que é uma terapia online em grupo. Inclusive, tem no nosso Instagram, se vocês quiserem procurar. E aí, procurar saber um pouquinho melhor e mandar, né, um e-mail para lá. Novo, né? É novo. Foi essa semana. Pô, que Legal. A gente vai colocar no Instagram, né? Pra colocar os links, né? O e-mail e o Instagram também, né? Pra ter acesso a esse grupo. Isso. E aí, então, a gente tem, né, o atendimento psiquiátrico e a psicoterapia quando são projetos de pesquisa. E aí, de vez em quando, acontecem umas pesquisas, e aí quando a pessoa preenche critérios de, né, porque dependendo da pesquisa, tem que estar em medicação, ou não pode estar tomando medicação, né, ou aumentou a medicação, ou tem que estar estável, a gente convida os pacientes, né, porque é uma forma de poder ajudar mais pessoas, né, a gente produzir dados, produzir ciência, para poder ajudar pessoas até mundialmente. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui baseado em evidência foi alguém que fez, e a gente está querendo, né, o nosso objetivo é fazer o mesmo para poder a gente avançar ali, né, na ciência e no conhecimento da psiquiatria. Legal. Então, voltando um pouquinho para sua trajetória, né? Você fez o mestrado. Como é que foi isso? Foi logo depois da residência? Você saiu, foi fazer outras coisas? Como é que foi esse percurso, assim, seu? Ajuda pessoas aí que tá terminando a residência. Já dá umas dicas. Dá umas dicas. Eu comecei a acompanhar o ambulatório da pesquisa, o ambulatório do toque, já no meu segundo ano da residência. E aí eu já decidi que eu queria fazer mestrado. E aí eu falei, vou emendar tudo. E aí, como o Pedro, né, que está terminando agora, já sabe, para você fazer mestrado lá no IPUB, você tem algumas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, você tem que estar 6 meses já vinculado ao ambulatório, você tem que publicar um artigo. E aí, como a gente tem que fazer um TCC para terminar a residência, trabalho de conclusão de curso, não terapia cognitiva comportamental. A minha orientadora já sugeriu, ela falou, Verônica, por que você não faz um relato de caso, uma revisão, alguma coisa que você possa publicar, já que você vai fazer um TCC, une as duas coisas. Falei, ótima ideia, né? Já economizo um trabalho. E aí foi o que eu fiz. E já emendei. Tanto que meu primeiro dia de não residente, estava eu lá no IPUB, no ambulatório de toque. Eu falei, não mudou nada, né? Mas enquanto isso, né? A gente, quando acaba a residência, e a gente acaba expandindo um pouco até a gente ver o que a gente quer fazer, né? Então, eu estava nessa época também fazendo parecer de psiquiatria no Niterói Dória, então no hospital clínico. Assim, tinha algum paciente que estava agitado, estava com insônia, suspeita de depressão, qualquer coisa, entre aspas, psiquiátrica, né? Eles chamavam a gente, que foi uma coisa muito legal de fazer, né? Uma clínica diferente, então, assim, aprendi muita coisa, me obrigou a estudar muita coisa, foi ótimo. Nessa época, eu também, já desde o meu R2 também, eu dava plantão na emergência do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, então, também, né, quem dá plantão lá sabe que vem de tudo, vê de tudo, aprende muito, a equipe é ótima. E eu também já estava atendendo no consultório, né? Durante a residência, assim, a minha orientadora falou, ela queria me encaminhar um paciente, eu falei, não, eu não atendo particular não, porque eu ainda sou residente. Ela falou, você está mais que pronta, né? Vai. E aí eu comecei a atender, então foi isso, assim, no meu pós-residência eu estava fazendo mestrado, quer dizer, estava em vias de, né? Estava trabalhando no Niterói Dor, no plantão de Jurujuba, da emergência, e no consultório também. E como é que foi esse processo, assim, de começar no consultório?
Foi meio empurrado, na verdade. Porque eu ficava assim, não, no R3 eu vou começar. Mas aí minha orientadora, né, falou assim, cara, eu tenho paciente para te encaminhar. Aí eu falei, não, mas eu não atendo. Ela, como assim você não atende? Não, vamos se mexer, né? E aí eu comecei, vi um espaço para sublocar. Aí comecei a receber muito paciente dela primeiro, né? E aí só que eu fui seguindo e é uma coisa que eu adoro fazer, né? Além da parte acadêmica, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, também, conforme o consultório foi crescendo, porque é um processo, devagarzinho, né? Um paciente daqui, um paciente dali, aí um te indica, aí você conhece, na nossa área tem uma vantagem, entre aspas, porque a gente entra em contato, conhece um psicólogo, aí o psicólogo te indica, outros médicos, outros profissionais. E aí, conforme o consultório foi enchendo, eu fui tendo que abrir mão das outras coisas. Então, primeiro abri mão do Niterói Door, porque o plantão era pegado, eu já estava lá há muito tempo, lá em Jurujuba. É isso que eu ia te perguntar, o que mais doeu de você largar, assim? Foi emergência? Assim, não foi tão difícil a emergência, porque eu estava num momento meio conturbado, né? Era um plantão, enfim, estava trocando a equipe. Aí a equipe que eu tinha muito vínculo já não estava mais lá. Aí foi mais fácil. Faz total diferença, né? Faz total diferença. Sim. Quando eu comecei o consultório, eu pensava, de repente, acabando a residência, assim, eu já vou sair do plantão. Só que, nossa, eu gostava muito da minha equipe. Eu falei, era muito bom. Era sexta-feira, mas era ótimo. A equipe super unida, super amiga. Só amigos meus até hoje. A gente sai de vez em quando. Então, aí eu fui postergando. Aí quando um foi saindo, outro foi saindo, eu falei, agora é minha hora. Né? Eu também já não estava dando conta do consultório, já estava assim, tendo que marcar para muito longe, não estava tendo tempo. Pô, também é cansativo, né? Lá é 24 horas. Então, aí eu falei, não, é a hora, juntou tudo. Aí agora, hoje em dia, eu estou no consultório, né? Continuei no mestrado. E aí foram surgindo oportunidades de dar aula e estamos aí. E você tem gostado de dar aula? Porque você dá aula no UFRJ é para acadêmico de medicina, não é? Isso, para... É o que, oitavo período? Oitavo período. Como é que tem sido essa experiência? É muito bom. É ótimo, assim. É claro que é diferente, né? A aula da pós-graduação e a aula da graduação. Principalmente, não necessariamente em termos de conhecimento, mas principalmente porque na pós-graduação eles querem ser psiquiatras. Então, eles querem entender, né? Todo mundo ali está muito interessado em psiquiatria. E na graduação, é importante ter em mente que a gente vai dar aula para quem quer cardiologia, ortopedia, cirurgia plástica. Alguns querem psiquiatria, mas a maioria não quer. Eu acho que psiquiatria na medicina é uma coisa muito ou ama ou odeia, né? Então, ou a pessoa tá super interessada, ou então a pessoa não quer nem saber. Tipo assim, sei lá, sou de uma área cirúrgica, não quero saber disso. Na área cirúrgica, sim. Eu acho que na área clínica, as pessoas estão abrindo o olho de que, assim, eles vão atender pessoas com ansiedade, com depressão, às vezes com esquizofrenia, né? Eu lembro que, antigamente, as pessoas, nossa, Verônica, você vai atender, né, assim, na psiquiatria, que coisa difícil. Eu falei, olha só, vocês também vão. A diferença é que eu escolhi isso, vocês estão escolhendo outra coisa, mas vão também. Lembro também da faculdade que o pessoal até zoava, né? Tá chegando muito paciente psiquiátrico, né? Como falam, porque Pedro tá aqui no grupo. Mas era incrível, assim, rodava na hemato, chegava muito. Rodava no otorrino, chegava muito. E é o que você falou, tipo assim, perpassa por todas as clínicas, né? Exatamente. Eu lembro que o meu ambulatório de clínica médica era só paciente de saúde mental, só. Era, tipo assim, 90%. Aí falavam também, é porque é a Lígia que tá lá. Mas é isso, assim, a pessoa não tem sensibilidade de entender que, cara, vai precisar também de uma assistência clínica, né? Sim. E o que eu acho que deve ser um barato, assim, para você e também um desafio é, na graduação, também passar para eles de uma forma que quem vai fazer, tipo, cardio, ou gastro, ou ortop, saiba pelo menos o básico da psiquiatria, né? Que tem Isso que saber. acontece muito, né? Porque a tendência, às vezes, em alguns hospitais clínicos, né, é tipo assim, sei lá, tomar um benzodiazepínico, um antidepressivo com ansiedade, é da psiquiatria, não sei, não quero saber. Exatamente. A gente né? vê muito isso no IPUB, né, na enfermaria. Às vezes, quando o paciente tem alguma questão clínica, urgente, Também. a gente tem que regular, né? A gente vai na ambulância para o hospital clínico, aí vê que é do IPUB, já não tem que ficar internado, que é paciente psiquiátrico, como se o paciente psiquiátrico não infartasse, não tivesse AVC, nem nada do tipo, né? As pessoas não têm esse preparo. Deve ser legal esse trabalho também na graduação, né? Pois é. Uma coisa que eu aprendi na minha graduação, lá na UERJ, que eu achava muito bom da psiquiatria, é que eles tinham noção de que a minoria ia ser psiquiatra, né? Não ia ser uma maioria. E aí eles realmente queriam ensinar a psiquiatria para o generalista ou para outros especialistas. Então, assim, eu lembro que um professor meu, ele falava assim, olha só, aula de transtorno alimentar, não precisa prestar muita atenção. Agora, aula de delírio, que nem é da psiquiatria, né? É uma coisa clínica, mas aula de depressão, vocês têm que saber. Aula de bipolar, vocês têm que saber para saber quando encaminhar. Né? Exato. Para vocês não tentarem tratar uma depressão que
tá atípica, que pode ser um paciente com transtorno bipolar, você encaminhar. E às vezes a gente não fala nem assim, você, sei lá, identificar uma depressão bipolar e fazer o tratamento correto. Não, mas do tipo, caramba, até aqui eu sei fazer, daqui eu encaminho. Porque Exatamente. só esse encaminhar já é uma preocupação com o paciente que está do outro lado, né? Com certeza. Da mesa. E aí eu tento fazer um pouco isso, né? Por exemplo, quando eu não dou aula, porque lá no FRJ, né, no IPUB, a gente dá, assim, as aulas, cada é o especialista que dá aula, né? Então, o professor Eli que esteve aqui dá aula de transtorno bipolar, o professor Egídio dá aula de depressão, e assim vai. Nos últimos 2 semestres eu dei aula de toque, mas eu também aplico os testes, então a gente faz uma revisão, né? E aí eu tento focar nisso, por exemplo, eu falo, delírio vocês têm que saber. Aí eu até brinco, né? Não seja um clínico que manda delírio pro hospital psiquiátrico. E acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Bastante. Sim. Às vezes a gente no IPUB, né? Chega a ambulância, o paciente tá daquele jeito, aí vem o exame tudo alterado e manda para o hospital psiquiátrico que não tem suporte clínico. Pois é. E aí, por exemplo, na aula de toque, né? Aula de toque e transtornos relacionados. Então, tem Tourette, tricotilomania, tem transtorno de acumulação. E aí, nesses casos, eu falo, poxa, isso é uma coisa que, assim, nem o psiquiatra vai ver direito. Então, eu tento focar, por exemplo, no diagnóstico e se encaminha. Eles não precisam saber tratar isso. Né? Mas agora, saber diagnosticar toque e encaminhar para o psiquiatra, ou também quem vai trabalhar na atenção básica, saber um mínimo de um tratamento de toque, é importante todo médico saber isso, porque vai chegar. Então, uma agitação psicomotora, é importante eles saberem, porque vai chegar na emergência. Né? Uma questão de agitação por uso de substâncias, ou então paciente etilista que vai ter um delírio, um tremens, vai chegar na clínica. E tem que chegar na clínica. Sim. Né? Então, é interessante porque é você dosar o quanto você vai focar. E aí, na pós-graduação, a gente fala o que a gente gosta mesmo, né? Assim, aprofunda, exatamente. Bom demais. E deixa eu te perguntar, com relação, assim, à psiquiatria, vou também agora expandir, porque eu percebo que muita gente que acompanha a gente aqui também é estudante de graduação, né? E está cogitando fazer psiquiatria. E fala-se assim, muito erroneamente que a psiquiatria é uma área essencialmente ambulatorial. E, pelo contrário, eu acho que é uma área extremamente democrática, né? Tem vários campos de atuação. Então, assim, como a gente estava falando aqui, tem interconsulta, né? Em hospital geral, tem emergência, tem atenção básica também. Você também tá, Verônica, no cenário de atenção básica? Eu tive no semestre passado também pelo FRJ. Eu fazia, com os internos, né, numa clínica da família, eu fazia um matriciamento. O que é um matriciamento? Eu não vou falar que é um parecer, porque não é bem isso, mas é como se fosse. Né? Mas, na verdade, assim, a ideia é você atender alguns pacientes e tentar, junto com a equipe da atenção básica, para tentar capacitá-los para eles poderem depois atender. Então, por exemplo, pediram ajuda num caso, de repente, de toque. Né? Nossa, mas como é que é isso? Como é que trata? E aí você atende junto com o profissional da atenção básica, e aí, no meu caso, como eu estava ali como professora, também junto com os alunos de graduação, os internos, e aí você discute e aí tentando capacitar para que eles depois possam ver outros casos sem ter que sempre encaminhar para a psiquiatria, nem encaminhar para o ambulatório. Então, é fundamental esse papel também. E é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, né? Que dá para fazer, que é um campo de atuação. Aí, só para fechar essa parte, essa pergunta, eu queria que você só desse uma revisão aí dos campos de atuação, em que dá para trabalhar, quem está cogitando fazer psiquiatria, e o que você acha que não pode faltar para uma pessoa que quer seguir essa área. Bom, vamos lá. Dos campos, né, que aí você falou, é muito amplo. A gente tem emergência psiquiátrica, a gente tem as enfermarias, né, paciente que está internado, e aí hoje em dia tem enfermarias em hospital. Rotina também, né? Exatamente, rotina. E aí você tem os pacientes que estão em hospital psiquiátrico, mas isso está diminuindo. A tendência é eles irem para o hospital geral. A gente já tem aqui no Rio o Evandro Freire, que tem uma enfermaria de psiquiatria. O Moacir também. Moacir também tá? Aham, tem. Ah, legal. Quase 20 leitos. Nossa, grande. Grande. No hospital geral. E aí, assim, não é interconsulta, mas são pacientes que muitas vezes têm intercorrência clínica. Às vezes, sei lá, tá operado ortopedia e aí agitou, ou é um paciente que tem esquizofrenia e muitas vezes você ou vão transferir ou você vai dar um suporte para aquela enfermaria. Então, já puxando o gancho, tem a interconsulta psiquiátrica em hospital geral. Você pode trabalhar nos CAPs também, que é uma grande área de atuação. E aí, justamente, você vai ver pacientes muito graves, é um outro tipo de trabalho. E aí, os CAPs hoje em dia também estão tendo acolhimento noturno, que seria, entre aspas, muitas aspas, uma internação. Sim. A gente tem o consultório, obviamente, né? E aí, o consultório e o ambulatório. Os ambulatórios
que aí depende, né? Aqui no Rio tem alguns ambulatórios de psiquiatria em si, mas isso acaba ficando mais na atenção básica, que aí você, como psiquiatra, você vai estar no matriciamento ali para auxiliar a equipe. Mas, por exemplo, já em Niterói você tem muitos ambulatórios de psiquiatria. Então, você pode atender no ambulatório como psiquiatra. A forense também, né? Você pode fazer perícia, trabalhar como perito, e aí seja do Estado, seja particular. E acho que... Vou adicionar sistema prisional também. Tem também, Interessante. Tinha me esquecido disso. Que também funciona numa lógica ambulatorial, né? De atenção primária. Só que uma população bem diferenciada. Específica, né? No sentido... E não só assim de... porque é um sistema prisional, mas uma população muito vulnerável, que você tem que pensar em outras coisas, né? Que saúde mental literalmente sai da caixinha, né? Porque... E a atenção básica, você falou sair da caixinha, também, assim... quando eu cheguei, porque era uma clínica que não tinha matriciamento. Nossa, os profissionais de médico de família falam assim, nossa, que bom que você chegou. Porque também, é 90% dos casos. A pessoa, muitas vezes, não tem um diagnóstico, assim, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, mas tem um sofrimento muito grande pela situação de vida, né? E a gente tem que ter sensibilidade em entender aquilo. E aí, também, mais um desafio, né, para o médico, que a gente pensa muito em medicar. De entender quando tem que medicar, ou quando a gente pode pensar em outras soluções para poder tentar aumentar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Fornecer, de repente, uma possibilidade de atividade física, ou às vezes um espaço num grupo. Aquela coisa de, às vezes, você melhora, sei lá, assistência social, Exatamente. E você já vê uma melhora absurda, gigantesca. E aí tem um olhar para isso, para você também não chegar assim, a pessoa está sofrida, vou tacar um antidepressivo para melhorar. E não, ela está sofrida porque ela... Tem toda uma situação de vida, né? Exatamente. Se a pessoa está numa situação de violência, situação de desemprego, que não vai ser um remédio que vai resolver, né? Exatamente. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas da nossa área, né? Assim, como que esse ambiente interage tão fortemente ali com mas sintomas, difíceis né? também, né? Difíceis. Angustiantes, né? No internato rural em Minas, na faculdade de Minas, a gente faz isso. A gente passa 3 meses numa clínica da família. Então, a gente mora lá e acompanha um médico lá, né? E aí, eu lembro que isso foi o que mais me impactou, assim. Que eu tava começando o internato, foi um dos meus primeiros. E como que, tinha muita queixa de saúde mental, assim, na atenção básica. E como que a gente faz muito pouco. Porque pessoas que têm uma situação de vida muito precária, a gente consegue ofertar pouco, né? E isso me angustiava muito e ainda me angustia, né? Porque eu acho que no IPUB a gente vê um cenário social muito complexo e muito grave também. Isso acontecia muito na clínica da família, né? Uma das maiores angústias dos internos era esse, assim. Como é que você vai tentar ajudar uma pessoa que está triste porque ela está numa situação, né, de vulnerabilidade, está num relacionamento abusivo, né? Ou então também está passando fome, né? E, Pedro, você tinha perguntado, né, também qual característica... Isso, de uma característica que você acha, assim, essencial, que... eu acho que paciência. Tem que ser valorizada. Boa, concordo. Eu lembro que foi uma das coisas que eu pensei, assim, né, na época da faculdade, eu estava na dúvida entre psiquiatria e gastro, eu falei, mas eu tenho paciência e, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ter, né, porque é uma pessoa que está em sofrimento e, assim, a gente, na faculdade de medicina, a gente pensa muito, tipo, o que tá infartando, né, a gente pensa em coisas graves agudas. Não que a pessoa, de repente, está muito deprimida ou que tem um toque grave não seja grave. Mas não vai morrer na próxima hora por causa disso. Então, o que eu via muito na época que, recém-formada, dei plantão em emergência clínica, era uma falta de sensibilidade e de paciência. Né? Chegava uma pessoa, aí todo mundo corria, não sei o que lá. Não, mas isso é uma crise de ansiedade. E ia embora. Né? Ou então, não, tá vindo aqui, vou pegar uma agulha, sabe? Quase que, né, uma violência clínica. E aí você tem que ter paciência. Às vezes um paciente que vai te ligar várias vezes, às vezes vai buscar resseguramento, não que você vá, por exemplo, no toque você não vai ressegurar todas as vezes, mas você também não precisa gritar com a pessoa, né? Você ter paciência para ouvir aquela queixa, né? Poder orientar, poder psicoeducar, né? Porque a gente vê, e infelizmente a gente tem visto na psiquiatria também, quando a gente pensa em atendimento de clínica, aquelas de 15 minutos de consulta, né? Não tem como fazer uma consulta de psiquiatria em 15 minutos. Possível. E aí chega muito para mim as pessoas falando assim, não, eu vim procurar porque eu fui naquelas clínicas que a pessoa mal te escuta e só prescreve um remédio e manda você embora. Né? Então, acho que é isso. Paciência e empatia também, né? Da gente ter acolhimento, assim. Isso faz muita diferença. E eu acho que agora, né, encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente tem um quadro que a gente faz com todos os convidados, assim, uma coisa mais descontraída, né? Um bate-bola. Para te conhecer um pouco melhor, né? E para descontrair um pouco também. Então, um filme. Eita. Eu odeio essa pergunta, eu não sei porque eu faço. Toda vez que me perguntam isso, eu esqueço todos os filmes que eu já vi. Exato. Eu sou ruim também para isso. Posso pensar e depois respondo? Pode. Faz um aí, Vamos então, pras Pedro. Faz aí, Pedro. Um antidepressivo preferido aí, da clínica.
Vou... Eu acho que eu já sei a resposta, mas... Não tenho, na verdade. Porque, então, vamos lá, agora momento, tô tentando descontrair, eu tô contraindo de novo, tô tentando educação, mas todos eles são igualmente eficazes, então não tenho um preferido, depende do tipo de efeitos colaterais, né, e o perfil daquele paciente. Mas eu sei que você estava pensando que eu ia falar clomipramina, porque é o melhor pro toque e é da minha área. Boa. E uma referência no IPUB? Né, são os meus dois orientadores, que é o professor Leonardo Fontinelli e a professora Gabriela Menezes. Justo. Tem outros também, né? Mas esses são os que estão mais no meu dia a dia, mais tempo também. Um sonho na psiquiatria. Acho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Poder dar aula e estar no consultório. Acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer. E você tem um ídolo, assim, fora da psiquiatria? Ou alguém que você admira muito? Fora da psiquiatria... Acho que hoje em dia eu estou numa fase muito imersa para Justo. pensar. Justo. Uma palavra para te descrever, conseguiria? Se fosse pensar assim, Verônica por Verônica, assim. Acho que é animada. Posso ter duas? Pode. Animada e acolhedora. Isso é uma coisa que eu escuto muito. Perfeito, eu ia falar disponível, assim, e que faz muita diferença. É porque são as coisas que as pessoas me falam mais. Perfeito. Acho que na vida profissional eu sou acolhedora e na vida eu sou animada. E eu imagino que, assim, na sua prática, no consultório, isso deva fazer total diferença, assim. Porque pra gente fez. E por isso que é um prazer aí ter recebido você aqui, viu? De verdade. Prazer foi meu de estar aqui com vocês. Eu achei a iniciativa de vocês muito legal, assim. Achei muito chique. Eu falei, gente, quando eu era residente, eu não pensaria assim, não. Né? Mas muito brigadão aí também. A gente fica muito honrado de ter tido você aqui com a gente. Foi ótimo. Pô, informações valiosíssimas, Verônica. Acho que, assim, até quem assistiu, eu tenho certeza que vai mudar a forma de pensar, sabe? Sobre muita coisa que a gente conversou aqui. Ai, que bom. E é isso, né? Que você falou. Eu também estou disponível, né? Estou no Instagram, se quiserem mandar dúvida também. Tá. Isso. Perfeito. Valeu. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Verônica. Valeu, galera. Tchau. Obrigada.